Começando com o primeiro item, no material de vocês aí, a gente tem essas duas trocas de mensagens aí de WhatsApp. A primeira é um namorado conversando com uma namorada que a ausência de vírgula ou vírgula demais, nesse caso aí, deu maior problema de entendimento. Então veja aí. Oi, oi. Como você? Tá? Tá, é só marcar. Então pode ter um sentido sexual aí fortíssimo, né? Na verdade, perguntou como você está, o tá, redução de estar. A vírgula posicionada após a palavra você provocou um sentido sexual terrível. E a pessoa a qual respondeu entendeu perfeitamente o sentido. Qual foi o sentido aí? Sexual. Oi? Eu não. Aí eu peguei da internet aí, do SMS indelicado. Então eu não vou me explicar, tá bom, gente? A regra dessa vírgula aí se justifica justamente para evitar ou mudar sentido da frase. Nós temos uma regra de vírgula bem específica que é para estabelecer semântica. Primeira coisa que a gente vai ter que aprender sobre vírgula é a tal da questão da vírgula semântica. Eu coloco uma vírgula para estabelecer um sentido que eu quero. Ela não segue nenhuma regra ortográfica e ela quebra quaisquer regras de vírgula. Quando você vai fazer uma vírgula, quando você vai fazer um texto, por exemplo, e você precisa virgular, a primeira coisa que você tem que pensar é no sentido que eu quero transmitir aquele texto com a vírgula. A vírgula muitas vezes serve para marcar a entonação, a pausa. Vários autores dizem que ele serve para marcar uma pausa. Tá bom? Só que você na prova não vai levar em conta só isso. Você deve também levar em conta regras que especificam a questão de vírgula. E é isso que eu pretendo passar isso para vocês, tá bom? Vou também trabalhar a vírgula semântica e a vírgula gramatical. Veja esse segundo aí da mãe para a filha. A mãe disse para a filha: filha, esqueci de te falar, não beba só suco. Qual é o sentido dessa frase sem vírgula? Tá pedindo para a filha descer o braço na cachaça, né não? Beba muito, não beba só suco, beba também outras coisas. Eu acredito que a mãe esteja aconselhando a filha a quê? A beber tudo que vier pela frente, não é verdade? Qual seria uma vírgula semântica para esse contexto, para melhorar essa frase aí? Ficaria aonde, gente? Não beba, vírgula, só suco. Vitor, qual é a regra de vírgula que justifica esse caso? Semântica. Ou seja, eu colocaria uma vírgula aí não por razões gramaticais, apenas semântica. Consegue compreender isso aí? Sim. Ótimo. Passando para a próxima, a gente tem um conceito aí, gente. Olha, pontuação depende da estrutura sintática da oração. Para começar, é interessante notar o que é a ordem direta dos elementos. Nós temos aqui a ordem direta canônica dos elementos. Se você quiser colocar aí canônica, tradicional, fique à vontade, tá? Então, ordem direta canônica. Que eu tenho que decorar isso aqui, que cai em todo concurso, inclusive URCA, né? Que a gente não sabe se é a banca de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho a ordem dos elementos. Eu tenho o sujeito, que é o primeiro elemento posicionado na frase. Eu tenho o verbo, que é o segundo. Eu tenho o complemento, que é o terceiro. E tenho o quarto, que é o adjunto adverbial. Então, algumas pessoas gostam de apelidar que é a ordem do sovaco, porque SVCA. Não sei porque essa palavra lembra sovaco, né? Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Qual é a ordem direta dos elementos, gente? Repete para mim, vai. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. É obrigatório essa ordem quando eu vou falar? Claro que não. Só que quando eu falo no processo de interlocução, é comum a pessoa posicionar o sujeito primeiro, depois o verbo, depois os complementos. Quando passa para a escrita, a gente tem um elemento mais elaborado, principalmente em texto poético. Nós temos uma elaboração e é aí que acontece a dança das cadeiras. O advérbio vai para frente, o verbo inicia, o sujeito vai para depois. Nessa posição, nesse rearranjo, a minha intenção é dar ênfase a determinados elementos. Então,
Então, quando eu inverto essa ordem, eu dou ênfase. E, aliás, não é só ênfase, vários outros sentidos. Vamos observar essa frase aí, ó. Dona Maria vendeu sua casa para a irmã no Ceará. Eu tenho Dona Maria, que se caracteriza como o que aqui, gente? Como o sujeito. Vamos marcando aí no material de vocês. Eu tenho vender, que é o meu verbo. Eu tenho o que foi que Dona Maria vendeu? Sua casa. Eu tenho o objeto direto aqui, ou seja, é o meu complemento. Para a irmã, eu tenho o objeto indireto, nesse caso. E tenho no Ceará, que é o adjunto adverbial de quê? De lugar. Essa frase disse que ela está na ordem direta dos elementos porque obedeceu-se a uma sequência. Eu tenho quem primeiro aqui, candidato? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial lá. No caso, eu tenho dois complementos. Teria problema semântico, de sentido, inverter essa frase? Me diga se teria problema. Poderia começar com no Ceará a frase? Sim ou não? Ficaria como? No Ceará, Dona Maria. Vendeu e por aí vai. Qual foi o objetivo do autor ao colocar Ceará no início? Chamar a atenção. No Ceará, eu quero enfatizar, eu quero dizer que foi no Ceará e não foi em outro estado. Eu antecipo essa informação e dou ênfase, eu dou importância a essa palavra. Tá bom? Posso inverter sua casa? Também posso. Veja, sua casa, Dona Maria vendeu para a irmã no Ceará. Não tem nenhum problema. Tá certo? Eu posso inverter tendo intenções com essa inversão. Tá bom? Eu coloquei várias frases aí e inverti. Vocês podem acompanhar aí embaixo e a gente vai julgar de certo ou de errado, tá bom? Letícia comprou um carro à tarde. Vamos classificar aqui. Letícia, bota um S aí. Comprou é o meu V, não é isso? Um carro é o meu complemento, C. E à tarde, adjunto adverbial, né? Vou colocar só AA. Meu adjunto adverbial. Essa frase, posso afirmar que ela está na ordem direta? Sim. Está na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjunto. Na letra B, eu inverti. Não inverti aqui, gente? Começou com o que aqui? Com o advérbio. Adjunto adverbial. Aí depois eu tenho um sujeito, depois eu tenho um verbo e depois eu tenho um complemento aqui, o OD. Tem problema de entendimento? Não. Qual foi a intenção do interlocutor ao botar o advérbio lá na frente? ênfase. Chamou a atenção aqui, é enfático. Observe que quando eu antecipei o adjunto adverbial, foi colocado o quê? Uma vírgula. E essa vírgula serviu para delimitar o quê? Para isolar, para deslocar o adjunto adverbial da sua posição natural. Veja como é bonita a linguagem que eu disse. A vírgula aqui se justifica para marcar o quê, gente? Deslocamento do adjunto adverbial da sua posição tradicional. Olha que bonito isso, né? E cai na prova isso aí. Marcar deslocamento, marcar o quê? Vamos lá. O isolamento, marcar o quê? O elemento fora da sua posição natural. Tem vários tipos de nome. Um carro, Letícia comprou à tarde. A frase está na ordem inversa aqui, gente? Tá. Começou com o que aqui? Com um objeto, o OD. Aqui eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho o adjunto adverbial. O objeto, quando está invertido, aliás, eu vou te passar logo. A única classe que pede uma vírgula quando ela está na ordem quebrada é o advérbio. É a única classe que pede uma vírgula anteposta. O objeto anteposto não pede vírgula, o sujeito posposto não pede vírgula, ninguém pede vírgula, só o advérbio. Vitor, e por que tu colocou essa vírgula depois de um carro? Para você saber que é desaconselhável. Aí você vai puxar uma setinha nessa vírgula e colocar aí, desaconselhável. Por que foi considerado desaconselhável? Uma vírgula isolando o objeto do sujeito, porque não se isola por vírgula o objeto do seu verbo. Por isso, qual é a única classe que eu devo marcar por vírgula? O adjunto adverbial. Beleza? É isso. Vitor, em nenhum caso, não, tem alguns casos. Por exemplo, se fosse assim, gente, ó, a frase fosse essa, ó.
Ana conquistou Caio. Quem é o sujeito aqui? Ana conquistou é o meu verbo, Caio é o meu quê? Objeto direto, é o meu complemento. Eu sei que Ana é o sujeito pela posição, ela vai estar iniciando. Suponhamos que eu troque a posição. Se a frase fosse Caio conquistou Ana. Se eu inverter, eu não vou saber quem conquistou quem. Se eu inverter, fica como a frase? Caio conquistou Ana. Ou seja, o sujeito vai ser Caio dessa vez. Para eu marcar, aí sim, a vírgula entraria por razões semânticas. Se eu puser a vírgula aqui, o que é que eu vou estar dizendo? Que Ana foi separada por vírgula e Ana logo não poderá ser o sujeito do verbo. Por quê? Porque eu não coloco vírgula entre sujeito e verbo. Aí o que é que essa vírgula estaria marcando? Não o sujeito, mas sim Ana seria o meu objeto e Caio seria o quê? O sujeito. Veja, até a pausa que eu faço me dá a dica que Ana não é o sujeito. Veja, Ana conquistou Caio. Ou seja, Caio conquistou Ana. A vírgula aqui não está marcando o deslocamento do objeto. A vírgula aqui foi por razões o quê, pessoal, aqui? Semânticas. Vocês estão me compreendendo? Sim. Acho bom. Na dúvida, pode levantar a mão aí. Vamos aqui para a letra D. Comprou Letícia um carro à tarde. E aí, por que essas vírgulas estão aqui? Você pode até pensar, Vitor, o sujeito está deslocado para depois do verbo, não está? Essa vírgula é possível? Sim ou não? Sim. Claro que não. De jeito nenhum, é totalmente proibido. Por quê? Aqui é o verbo e aqui é o quê? O sujeito. Não posso nem por hipótese alguma pensar em separar o verbo do seu sujeito, a não ser que tivesse um advérbio no meio. Comprou à tarde Letícia. Aí não estaria separando o sujeito, e sim um advérbio. Você compreender? Estão erradas. Por quê? Não isola o sujeito do seu verbo. A não ser que eu considere isso aqui o quê, gente? Um vocativo. Mas eu mudaria todo o contexto da frase. Eu diria como aqui? Comprou Letícia um carro à tarde? Aí eu estaria conversando com quem? Com Letícia. Mas eu vou considerar, em homenagem a essa, pensando que vem dessa, um quê, gente? Um sujeito. Então a vírgula se torna o quê, gente? Proibida. Comprou um carro à tarde, tem uma vírgula aqui, tem? Olha aí, na letra E, tem uma vírgula. Essa vírgula é certa ou é proibida? Proibida. Não é isso? Eu não posso separar o sujeito do seu verbo, a não ser que eu considere isso aqui o quê, gente? Um vocativo. Aí como é que eu leria essa frase aqui? Comprou um carro à tarde, Letícia estaria conversando com ela. Um carro à tarde, Letícia comprou. Essas vírgulas aqui estão certas? Por isolar o que, candidato, aqui? Adjunto adverbial. Ele seria lá no final e veio para o início. Primeira pergunta que vocês analisem nesse grupo que a gente acabou de marcar. Todos esses grupos, com exceção da letra A, B, C, D e E, possuem frases na ordem inversa? Sim ou não? Sim. Sim. Qual é a ordem dos elementos? Vai, sem olhar. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Isso foi um trovão, gente? Não foi um peido, né? Mas vamos lá. Veja, quando eu tenho essa ordem quebrada, a gente chama a figura de linguagem hipérbato. Eu quero que vocês anotem aí. O hipérbato é o nome da frase que está na ordem inversa. Então eu tenho hipérbato tanto na letra B, C, D e E. Trocou uma frase, gera o que, gente? Como é o nome da figura de linguagem? Hipérbato. Se essa inversão, porém, for muito forte, aí de hipérbato passa para quê? Para síntese. Já ouviram falar disso aqui, gente? Nas minhas aulas, não foi, gente? Já falamos em síntese. Aqui é leve, você pode colocar aí inversão leve, aqui é uma inversão o quê? Violenta. Tá bom? Definição aí da NGB. Ou seja, se eu pegar o hino nacional brasileiro, você pode perceber que lá nós temos uma inversão dos fatos totalmente inversa. É muito complicado, é tudo inverso. Lá é uma síntese.
Tá bom? O mestre Yoda, vocês já viram? Do Star Wars? Aquele bonequinho, ele fala tudo o contrário. Ele é um hipérbato, né? Então, acho que é mais violento ainda. Sim. Bem violenta. Vamos às questões aí que a gente fez. Primeira questão da OCP. Vocês marcaram que letra? Claro que a letra E, gente. Ao final desse período, os pesquisadores avaliaram. Os pesquisadores avaliaram quando, gente? Ao final desse período. Adjunto adverbial o quê? De tempo deslocado. 2. Quando tem aí? Segundo o sociolinguista Carlos Alberto Farraco, professor titular aposentado e ex-diretor da Universidade Federal do Paraná, não há cortes, riscos, blá blá blá. Eu tenho 2 elementos aí. Eu tenho o segundo, sociolinguista Carlos Alberto Farraco, que é um adjunto adverbial de conformidade, e eu tenho depois professor titular, que é um aposto. Letra A, separar aposto, separar vocativo, separar sujeito, separar adjunto adverbial deslocado. Separar aposto. Ele está falando o quê? Aí nas vírgulas, Professor titular. o emprego das vírgulas. Ou seja, eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo. Então, o mais provável é que seja o quê? Letra A, que é o gabarito separar aposto. É aposto. A primeira separa um adjunto adverbial também, só que ele perguntou as vírgulas. Então, nós temos aí um aposto. Próxima, da US. Discordo do gabarito dessa questão, mas vamos lá. Vocês fizeram a do outro lado? Eu disse 3 questões, vamos lá. Se eu vejo um carro estacionado em um local proibido, eu uso. Eu uso em que condição, candidato? Se eu vejo. Grifa tudo isso aí, gente. Se eu vejo um carro estacionado em um local proibido, vou chamar isso de quê? Oração condicional. Estão lembrados que a gente viu em oração subordinada? Oração subordinada, adverbial, condicional. Ou seja, a vírgula está marcando o deslocamento de uma oração condicional, letra D. Só que por ser oração, ela não deixa de ser uma expressão adverbial. Eu discordo. Letra C e D estão corretas, tá? Só que o gabarito oficial é letra D. Ela é mais completa. A gente vai falar da regra mais básica de vírgula, que é o quê? Não posso separar o sujeito de quem? Do seu predicado. Veja, os 2 rapazes e as 2 moças, eu tenho um sujeito o que aqui, gente? Composto. Saíram de casa é o meu quê? Predicado. Predicado verbal, né? Eu não posso nunca pensar em separar o sujeito do predicado com uma vírgula. Tascaram uma vírgula aí. É isso? Os 2 rapazes e as 2 moças, aí vírgula, saíram de casa. Isso não existe. É a regra que a gente aprende lá na alfabetização, tá, gente? Não separa o sujeito do predicado. Próxima. O verbo do seu complemento. Quem são os seus complementos? Objetos. Acompanha comigo. O prefeito é o meu sujeito. Informou é o verbo transitivo direto. Suas preocupações é o meu objeto direto, ou seja, é o meu complemento. E ao padre é meu objeto o quê? Indireto, meu outro complemento. Eu nem posso separar o objeto do verbo, está dizendo o verbo do seu complemento, nem posso separar o complemento direto do indireto. Posso separar nenhum aqui não. Vocês estão me compreendendo, gente? Sim. Para saber disso aqui tem que entender um pouquinho de sintaxe, viu? Né? O médico parecia cansado. O médico é o sujeito, parecia é o meu verbo, cansado é o quê? O meu predicativo do sujeito. Entre o predicativo e o seu verbo também não uso. Agora aqui tem uma observação, tá? Se o predicativo estiver invertido, ele leva vírgula. Vai lá, inverte mentalmente ou escrevendo aí. Cansado, o médico parecia. Aí teria uma vírgula. O complemento, que é o objeto direto e indireto, não se usa preposição. Agora, se for um predicativo do sujeito invertido, a vírgula é obrigatória no predicativo, tá? O verbo fala que é de ligação, né? Se tiver um verbo de ligação com o elemento posterior, que é o predicativo, e ele inverter, aí sim, vírgula obrigatória, tá? Aí no caso essa vírgula é para marcar o deslocamento.
Isso, para ficar certo que ele é predicativo, não adjunto. Não adjunto adnominal, verdade. Pode ter esse pensamento, sim. Senão vai confundir, né? Uhum. Informou ao padre, aos familiares e às pessoas suas preocupações. O sujeito está oculto, né? Ele informou. Informou a quem, gente? A quem? Ao padre, objeto indireto, vai. Aos familiares, objeto indireto. E a pessoas, a pessoas interessadas, é? É só pessoas? Estranhas. Não botei estranhas, mas fico pensando aí. Suas preocupações. É o meu objeto direto. Veja, o que foi que ele informou? O que ele informou? Suas preocupações. A quem ele informou, candidato? A quem foi que ele informou? Ao padre, familiares e às pessoas. Vitor, está colocando vírgula aí, então eu vou explicar. Entre o verbo e o objeto, eu não coloco vírgula. Por quê? Porque eu não posso separar o verbo do seu objeto. Essa vírgula aqui, ela não está separando o objeto do verbo, mas está separando dois elementos que têm naturezas iguais. Objeto indireto, objeto indireto. Quando eu tenho dois objetos de naturezas idênticas, eu tenho que separar por vírgula. Pensa aí, naturezas idênticas se separa por vírgula. Vitor, aqui não é um objeto indireto? Por que não se usou uma vírgula? Por conta do e. O e aditivo não se usa vírgula. Vitor, poderia tirar essa vírgula? Poderia. Aliás, poderia tirar esse é? Poderia, mas teria que colocar o quê? Uma vírgula. Informou ao padre, aos familiares, a pessoas, suas preocupações. Eu prefiro com e. Segundo Rocha Lima, ele diz que não pode tirar o e e botar uma vírgula. Mas outros autores, principalmente bancas como CESP, consideram assim a proposta de retirada do e por uma vírgula, mudando o sentido. A gente vai falar sobre isso no final da aula. Por que eu não separei por vírgula esses dois aqui? Alguém pode dizer? Porque não pode separar o objeto direto Do direto. Direto. Se fosse dois objetos diretos ali, aí sim, seria naturezas idênticas. Complemento do adjunto do nome. Estão lembrados o que é um adjunto adnominal? O complemento nominal, que deu um maior trabalho para a gente aprender? E já esquecemos? O pessoal que está chegando agora aqui nessa sala está um pouquinho assustado, gente? Então, a aula não é chata sempre assim não, viu, gente? É porque a gente está no final, a gente vai começar um novo ciclo, viu? E venham, senão a gente não ganha dinheiro, tá? Por favor, no YouTube, compre minha apostila, gente. A casa de barro da moradora. Veja, a casa de barro completa casa, beleza? Da moradora, completa quem? Casa. Da rua Santo Antônio é a moradora. Ruil, ok? Todos esses são adjuntos adnominais. Eu não vou debater o que é adjunto agora não, tá? Todos eles são adjuntos adnominais. A regra tradicional diz que não se separa por vírgula o adjunto adnominal do seu nome, que é o quê? Casa. A casa de barro, vírgula, da moradora, vírgula, da rua Santo Antônio. Não se deve separar o adjunto. Se for um complemento, dizem os gramáticos, se o complemento nominal for repetido, se usa vírgula. Veja, a crítica do diretor, aqui é um adjunto adnominal, aos operários é o meu complemento nominal. Se eu tivesse dois complementos nominais, aí teria vírgula, tá certo? Não tem vírgula aqui porque é um adjunto e aqui é um complemento. Beleza? Você sabe que quando deslocado, a gente sabe que a posição do adjunto adverbial é aonde, gente? Lá no final, não é verdade? Quando ele está no final, de boa, não se usa vírgula. Mas se esse adjunto for deslocado, existe obrigatoriedade e facultação. Acompanha comigo a leitura no material de vocês aí, veja. Quando os adjuntos adverbiais estão no final do período, eles dispensam a vírgula, não tem proibição. A moça saiu de onde, pessoal? Onde é que ele saiu? De casa. Quando era noite. Tá bom? Eu posso botar uma vírgula após a palavra casa, porque eu estaria separando dois adjuntos adverbiais. Mas como ambos estão no final, eu deixo sem vírgula.
Eu poderia colocar uma vírgula aí, tudo bem? Ótimo. Então vamos lá. As lojas vendem muito. Adjunto adverbial de intensidade. Quando, gente? Quando? No Natal. Adjunto adverbial de tempo. É quando, né? No Natal. Elas não têm vírgula, porque elas estão na ordem direta delas. Compreende? Ótimo. Agora, se esses advérbios são deslocados, eu tenho regras para o tamanho deles. Aquela frase que eu comecei, à tarde Letícia comprou. À tarde foi colocado uma vírgula para marcar o deslocamento e um adjunto. Ele é de pequena ou grande extensão? Vamos lá, pequena. Muitos gramáticos não entram em acordo sobre o tamanho desses advérbios. A gente criou uma listinha. Vejam comigo aí no material de vocês. Um pequeno, um adjunto adverbial pequeno tem até quantas palavras? 3. Portanto, eu vou pensar comigo o seguinte, 4. 4 palavras, o advérbio fica médio. Acima de 8, não é? De 7 aí no mínimo, né? O meio. Acima de 8 eu tenho um grande. Vocês deu para entender? O advérbio pequeno tem quantas palavras? 3. 4 ele se torna o quê? Adolescente, ou seja, médio. Acima de 7, no quê? No mínimo 8, ele fica o quê? Grande. Então vamos lá, essa frase que não tem no material de vocês, mas vocês vão fazer o favor de copiar. A moça é o meu sujeito, não é? Exigiu é o meu verbo, o acordo é o meu complemento. Aí eu tenho, a moça exigiu acordo. Quando que ela exigiu acordo, candidato? Amigável. Quando? Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial. Eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras. Esse advérbio é de pequena ou média extensão? Média, acima de 3 palavras, já se torna média. Lembrando que não tem um consenso. Tem autores que contam sílabas e não consideram preposições. Ele diz acima de 3 sílabas já é considerado grande. Acima, ou seja, no mínimo 4. Primeira. Conciliação. Só essas 2 palavras já era grande. Vitor, o que é que eu vou seguir? Meu filho, for cruzado aqui. Estou te dando o que é mais possível. Quando a CESP pede. Então, eu já tenho um considerado médio. Se eu deslocar para o início da frase, veja, na primeira conciliação amigável, vírgula. Por que essa vírgula está aqui, candidato? Marcar o deslocamento do advérbio para o início da frase. Ela é facultativa ou ela é obrigatória? Por quê? Tem 4 ou mais. Quando o advérbio vem no início, a vírgula se torna obrigatória quando ele é médio. Quando ela vem no meio, só se torna obrigatório quando ela é grande. O que me leva a crer? Que o advérbio pequeno vai ser opcional sempre. Não é? De 3, tanto faz se vem no início, no meio ou no final. Se ele for médio, ele é obrigatório aonde? No início. E facultativo no meio. Quando é que ele vai ser sempre obrigatório? Quando ele for grande. Olha o tamanho desse aqui, viu? A moça, quando? Aqui é o sujeito, né? Quando? Na primeira, reunião especial, matrimonial, estadual, entre os 2 casais, exigiu acordo. Verbo, aqui é o objeto, direto. Quantos elementos tem essa expressão aqui? 10. E ele está onde, gente? No meio. No meio se torna obrigatório essas vírgulas aqui, sim ou não, gente? Sim. No meio, para ser obrigatório, tem que ser acima de 8 palavras dentro desse advérbio. Vitor, tem autor que diz que as preposições não contam? Tem. Mas esses que dizem que as preposições não contam, eles contam as sílabas das palavras. Aí eu trabalho, viu, bicho? É complicado trabalhar com isso. O que a gente faz? Vê as questões de prova. Então vamos lá, repete comigo. O advérbio curto, de curta extensão, tem quantas palavras? 3. Médio? 7. De 4 a 7. O grande, de 8 até o inferno. Vamos lá.
Já expliquei para vocês. Vamos fazer comigo essas frases oralmente aí, cuida. O avião chegará, vai lá, o avião, bote um S aí no avião. Botou um S de quê, gente? Chegará, V. Quando for o momento, adjunto adverbial de tempo. Quando for o momento, o avião chegará. Vírgula obrigatória? Ela é obrigatória. Vou te dizer por quê. Mas, Vitor, não são só 3? Não são só 3? Só que quando o advérbio grifa, circula aí. Grifo for. Grifou for. Quando o advérbio tiver verbo, ele sempre vai ser obrigatório. Entendeu a regra? Por que essa aí, mesmo tendo 3, se tornou obrigatório, candidato? Porque tem verbo, ele é oracional. Mesmo que ele fosse só uma palavra, ele vai ser sempre obrigatório. De vez em quando vou ao cinema. Grifa aí de vez em quando. De vez em quando, dá ideia de tempo? Dá ou não dá, gente? Dá. Tem quantas palavras aí? São 4. A partir de 4 ele se torna o quê? Obrigatório. Ou seja, médio no início é obrigatório. Tem verbo? Tem não. Então aí eu vou contar as sílabas para saber se é obrigatório ou não. Beleza? A segunda. De vez em quando, adjunto adverbial de tempo e se torna obrigatório porque ele tem 4 palavras. Compreende? E ao cinema, né, adjunto adverbial de lugar, só que ele está no final. Então dispensa a vírgula. Eu pergunto a vocês, nessa número 2, eu poderia colocar uma vírgula antes da palavra ao cinema? Sim ou não? Poderia, gente, colocar uma vírgula aí antes de ir ao cinema? É desaconselhável. Por qual razão? Porque o advérbio está no final. Então não precisa de vírgula aí, tá bom? Terceira questão. Sem dúvida alguma, iremos até aí amanhã. Circula essa vírgula depois da palavra alguma. Esse, sem dúvida alguma, é um advérbio de quê, candidato? De certeza. É certeza. Tem quantas palavras aí? 3. Ela é obrigatória ou opcional essa vírgula? Opcional, né? E não tem verbo, só tem 3. Posso tirar essa vírgula aí, viu? Vamos lá para a quarto item. Essa aí foi retirada lá do site da Presidência da República. Acompanha. A CRE aprovou. Eu pergunto, quando foi que ela aprovou? Quando ela aprovou? Vai lá. Primeira reunião preliminar especial de inquérito de ontem. Responde quando? Sim. É um adjunto adverbial de quê, pessoal aí? Tempo. Agora, essas vírgulas, perguntou em prova, na sua prova, essas vírgulas podem ser suprimidas sem prejuízo gramatical? Não. Por quê? Porque o adjunto está marcando, que o adjunto está adverbial Está marcando, está deslocado e ele é de pequena, média ou grande extensão? Tá nem doido dizer que isso aí é pequeno, ó. Na primeira reunião preliminar especial de inquérito, já foi quantas? 7. 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 palavras, obrigatório que está no meio, beleza? Responda essa aí bem rapidinho, gente. De manhã, pus-me a recapitular todos esses episódios. Pergunto, quando foi que eu pus a recapitular, gente? Adjunto adverbial deslocado e ele é de curta o quê? Extensão, só tem 2 palavras. Qual é a letra? D, facultativo, uma vez que isola adjunto adverbial de pequena extensão que está o quê? Anteposto, todo deslocado, tanto faz. Isolado, tudo do mesmo jeito. Vamos à próxima aí, que a gente vai falar sobre isolar aposto. Essa é uma das mais famosas e principalmente porque ela permite permuta entre outros termos. Veja essa primeira frase. Os homens responsáveis pelo futuro devem temer a falta d'água. A expressão responsáveis pelo futuro é uma expressão extra sobre a palavra o que, gente, aqui? Homens. O aposto explica, enquanto o vocativo faz o quê? Chama. Aposto explica, vocativo chama, e eu tenho o vocativo aqui nessa frase de baixo. Acompanha comigo. Caros colaboradores,
atendam os clientes. O vocativo é uma classe especial que entra na gramática para estabelecer comunicação com o interlocutor. Vitor, vírgula, sente-se agora. Vamos comer agora, meninos. A vírgula está isolando o vocativo para chamar, para começar uma conversa com outra pessoa. Tem outra frase aí para o apóstolo número 5. Leiam comigo, vamos. Queria apenas uma coisa. Bom, olha, queria apenas uma coisa. A expressão acabaria aí. Se eu dissesse, ei, queria apenas uma coisa. Você saberia qual era essa coisa que eu queria? Não. Entra um apóstolo para justamente me explicar o que é que eu queria. O que é que eu queria, candidato aí? Um amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? Passar no concurso, né não? Esse seria o meu apóstolo ideal aqui. Vai dar certo, gente. Olha, o apóstolo, quando está no final da frase, como é o caso aí, ele pode ser trocado, aliás, é aconselhável que você use os 2 pontos. O apóstolo em fim de frase é isolado por 2 pontos, tá? E ele pode ser trocado por um par de travessões, vocês estão vendo aí os sinais lá em cima? Um par de parêntese, tá bom? Então essas vírgulas aqui poderiam ser substituídas por um par de parênteses. Alguns autores dizem que... Parênteses não, desculpa, travessão. Um par de travessão. Nesse par de travessão, alguns autores dizem que só é possível quando o apóstolo é muito grande. Só estou fazendo essa ressalva aí. Quando ele é muito curto, não se pode trocar por esse travessão. É só o de grande extensão. Ok? Vamos lá. Vocativo também. Estudem, alunos, para as provas. Quem é o vocativo aí, gente? Número 6. Quem é o vocativo? Por que isso é um vocativo? Estou começando, né? É isso? Conversando com ele. Eu tenho um vocativo aí. As vírgulas isolam o vocativo. Nesse número 7, muito importante, que é isolar expressões de natureza explicativa ou retificativa. O que quer dizer retificar, candidato? Corrigir. Ou seja, eu posso explicar, posso ampliar ou eu posso retificar. Quais são essas expressões fixas que a gente usa no dia a dia? Vamos lá, vamos ler comigo. Ou seja, isto é, quer dizer, vale dizer, ou melhor, ou ainda, por exemplo, como se vê. Isso. Veja essa frase aqui, ó. O Brasil é um país rico, ou seja, dispõe de muitos recursos e por aí vai. Por que essas vírgulas estão aqui, pessoal? Isolar o quê? Expressão explicativa. Perfeito. Vamos ver a última aí, a outra. Qual é aí? Leu o livro todo. Vai lá. Ou melhor, as partes indicadas por você. Aí ele retificou, ele corrigiu. Você percebeu? Ele não leu o livro todo, ele só leu as partes que foi indicada por mim. Gente, essa barrinha tá aí separando. É só para você ver a separação entre eles. Não existe essa barrinha aí não, tá? É só uma vírgula e outra vírgula, né? Uma vírgula barra... Não, porque um aluno perguntou isso aí, tá? Vamos lá. Isolar complemento pleonástico. Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso aqui? Vou tentar. Você precisaria ter passado pela sintaxe para entender isso aqui, tá? Esta blusa comprei-a em uma liquidação. O que foi que eu comprei? Esta blusa, objeto direto. Comprei-a o quê? Esta blusa. Esse a é o objeto direto da palavra blusa. São a mesma coisa, é tanto que pode ser dispensável. Tira esse a, vai. Esta blusa comprei em liquidação. Essa vírgula está separando esse elemento, não esse. Eu não posso botar o a aqui por razões de colocação pronominal. Pós-vírgula eu não coloco pronome. Mas ela separa o objeto direto o que, gente? Pleonástico. O que é um objeto pleonástico? Pleonasmo é aquele objeto que tem repetição desnecessária. Vitor, não entendi nada. Você tem que ver a sintaxe para você entender isso aqui. Já está na parte finalzinho aí, tá? Então, mas o bom é o seguinte, que o objeto direto pleonástico em vírgulas sempre vem nessa mesma estrutura. Nem existe mais isso aqui, só existe nos autores clássicos. Vê outra frase aí, ó.
Não lhe obedeceu a ele. Aí não é um objeto direto, não. É um objeto indireto. Circule o a ele aí. Por que essas vírgulas estão aí em a ele? Por causa do objeto que é. Isso. Isolar objeto indireto pleonástico. 9. Acompanha comigo aí na 9. Todos merecem uma oportunidade. Vai. Inclusive você. Essas frases aí dão ênfase. Veja que o tópico do 9 é separar palavras de ênfase. Principalmente, inclusive, exceto, menos um só. Ligue aí o número 7 ao número 9, que elas são quase a mesma coisa. Estão ligando aí o 7 ao 9? Pode ser explicado pela mesma regra. 10, você pode colocar um asterisco aí, que é uma das mais importantes regras da nossa, tá? Separar palavras coordenadas entre si. Tem vários nomes essa regra aí. Acompanha comigo, ó. Itens em enumeração, palavras da mesma classe gramatical, termos com a mesma função. Tem vários nomes esse trem aí. Vai depender de como você queira chamar. Geralmente as provas preferem itens em enumeração. Mais uma vez falando, para eu saber isso aqui, tenho que conhecer sintaxe. Para quem não conhece o meu canal, vai lá assistir o curso completo, não é não, gente? É, ótimo. E compre a apostila, gente. Tá para vender ali. Por favor, clique nos comerciais. Você que está assistindo, clique nos comerciais. Vamos, gente. Sujeito simples. Quero é o que aqui? É o meu verbo. Veja. O bolo, objeto direto. Coco, objeto direto. Leite, objeto direto. Nozes, objeto direto. Doces, objeto direto. Eu tenho aqui vários itens em enumeração. Não tem? Todos são da mesma classe gramatical. Objeto direto, 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 direto. Vitor, pode ter sequência de objeto, pode ter 500 aqui, tá? Essa vírgula está separando o objeto direto 1 do 2, o 2 do 3, o 3 do 4. Note que o quinto objeto não foi separado por vírgula porque foi unido pela conjunção que aqui? E. A vírgula no E, quando aditivo, segundo Rocha Lima, é proibido. Alguns autores e a banca CES consideram isso aqui facultativo, tá? Não é facultativo não, perdão. É desaconselhável. O que é que você entende pela palavra desaconselhável? É como se fosse um proibido mais leve. Não estacionar na vaga de idoso é desaconselhável ou é proibido? É proibido, mas o pessoal Desaconselhável. Eu acho que não é proibido não, sei lá. Eu não entendo, isso aí é direito penal, tá? Vocês têm, quem faz penal aí, vocês têm que me dizer qual é a diferença disso aqui. Lá no site está dizendo desaconselhável. Eu não sei interpretar isso. Eu não coloco, eu digo proibido. Não coloque em vírgula aqui. Agora eu posso retirar esse E e colocar uma vírgula. Quando eu coloco esse E, você coloca aí uma dica de E de encerra. Quando o último elemento está ligado pelo E, a intenção comunicativa é de dizer que eu não quero mais nada além das coisas que foram colocadas. Aí vem a banca CESP e pergunta da seguinte forma. Vamos trazer aqui, João, Vitor quer bolo, tudo isso aqui. Aí vem a pergunta, é possível inferir que Vitor quer mais coisas além das coisas que foram listadas? Não, porque o E encerrou essa listagem. Se eu optar do E por uma vírgula, aí eu dou ideia de continuidade. Ou seja, além dessas coisas, Vitor é possível que ele queira mais coisas. Compreende isso aqui? É muita cobrança isso aqui nas bancas. Essa frase que está no material de vocês, vão acompanhar, depois do Brasil tem outra aqui, ó, vamos. Tinha medo de quê, gente? Do futuro. Da morte, do futuro e do incerto. Separando o que aí, gente? Complementos nominais, não é? Itens da mesma classe gramatical. Complemento nominal, complemento nominal, complemento nominal. Considerar que ele quer mais? Sim. Não, que ele tem mais medo de mais coisas, exatamente. Olha essa frase que maravilha que eu tirei de uma prova. O Brasil
a China, país em abertura, o Canadá e os Estados Unidos assinaram o acordo. A vírgula aqui está separando o núcleo 1 do sujeito. Quem foi que assinou, gente, aí? O Brasil, a China, o país em abertura? Isso aqui é um novo país que assinou? Não. Vai lá. O Canadá e os Estados Unidos. 4 países assinaram o acordo. A vírgula separa o núcleo 1 do núcleo 2 do sujeito. Por que foi colocado esse travessão aqui, candidato? Para isolar o quê? O aposto da palavra China. Vitor, você disse que o aposto em travessões é só quando ele for extenso. Mas a razão semântica me impediu de botar uma vírgula aqui. Preste atenção. É isso que eu vou estudar. Achei lindo esse travessão e essa vírgula aqui. Não é não? É uma maravilha. Ninguém usa isso, só a banca. Olha, o aposto pode ser colocado vírgula. Eu poderia tirar esse par de travessões e botar uma vírgula? Não. Sabe por quê? Se eu colocar uma vírgula, eu vou imaginar que esse país é mais um além daqueles que foram listados. Pensa comigo, ó. Brasil, China, país em abertura, que eu não sei qual é esse país, Canadá e Estados Unidos. Se eu botasse uma vírgula, ficaria ambíguo, pensando que esse país é mais um outro país. Como eu coloco o travessão, eu digo que é o aposto da palavra China, dizendo que China é um país em abertura. Não mais hoje, é um país em fechadura por conta do coronavírus, né? Tá derrubado. Gente, não riam não, viu? O negócio é sério lá. Vocês viram, os médicos foram sair de lá e disseram, não deixaram o médico sair não, que foram cuidar do pessoal que chegou da China, não foi? Uhum. Aí o pessoal foi sair, acomodar lá, fizeram os testes, aí disse, não, a gente já vai pra casa. Se vocês não vão não, vocês estão em isolamento também. Vocês entraram em contato com o povo, pode ficar. Aí disse, Vitor, tu acha, os bichinhos lá, disse, tem que ficar mesmo, solta esse povo não. Deixa passar os 18 dias, passa um mês, pra que 18? Deixa um mês. Quarentena. Não é 40 dias, mas é a tradição, é porque é uma tradição, é um nome que não representa 40 dias. Da peste negra foram isoladas 40 dias. Deveria ser isolado 40 dias também, concordo. Ah, Vitor, tá sendo maldoso? Não, gente, é precaução, vai que isso se solta. Passado por Fortaleza, viu? Foram para Fortaleza, depois foram para Nápoles, vai que, né? Mas eu acho que vai ser só maldição. Eu acho que eles nem saíram do avião. Saíram não. Saíram não, foi segurança fortíssima, ainda bem, né? Pelo menos isso. Gente, deu para entender isso aqui? Deu, vamos pro próximo aí, senão não acaba minha aula. A 11ª é simples, separar local e data, né, gente? Não tem problema com isso, vai. Juazeiro do Norte, vai. 11 de março de 2018, a vírgula separa o quê? Uma data. Aqui, Fortaleza. Eu sempre tive dúvida. Esse 1, escreve o 1 com a bolinha, mas que é 1º de maio. Sim. Ou o 1 do jeito que está aqui. Não, é assim, em documentos oficiais, quando você vai datar, você não pode colocar o 0 à esquerda de 0 a 9. Então você usa, por exemplo, crato, aí vírgula para separar local e data, aí você coloca 2 de fevereiro. Aí você continua, 2 de fevereiro. Mas esse primeiro aqui, a minha dúvida é 1 e a bolinha em cima. Ah, o grau, né? Qual é o... Fortaleza, aí tem 1 de maio. É primeiro, mas Não tem não. Você coloca só o 2 e sem 0 à esquerda. Não tem o número de grau não, tá? Que ele seria ali de segundo, né? E não 2 de maio. Não, só o primeiro. O primeiro vai, porque você lê de forma primeiro. Agora, segundo, você lê 2. não bota essa bolinha não. Não bota não. A bolinha não vem não, tá? É só o número mesmo e sem 0 à esquerda. Tá bom? Próxima, cadê onde é que eu tô, gente? Fortaleza, 1º de maio, como tá escrito aí, de 2019. Número 12, questão muito eficiente que vai indicar a elipse de verbos. Como é que eu vou indicar a elipse de determinados elementos? Posso pensar o seguinte, ó. Imagina comigo essa frase, gente, ó. Ele saiu, eu entrei. Aí eu não omiti nada, não. Não tem razão mesmo não, aqui não.
Seria isso aí. É. Ela veste calça, eu short. E aí? Ela veste calça. Essa vírgula aqui, a primeira vírgula aqui, está isolando uma oração coordenada assindética a uma oração que? Coordenada assindética. Essa é a primeira razão da vírgula. Essa outra vírgula aqui está marcando o que, candidato? A omissão de um verbo. Qual foi o verbo que foi retirado dessa frase aqui? Ela veste calça, eu short. A palavra veste está omissa dentro desse contexto. Portanto, marca a elipse de um verbo. Olha as de vocês aí, que está no material de vocês. Na minha frente, uma enorme fila. Qual é a palavra que está subentendida aí? Existe, tem, há. Vamos pensar comigo, vai, lê com a palavra. Na minha frente, há uma enorme fila. Existe uma enorme fila, tem uma enorme fila. A vírgula marca a elipse. Uns querem a guerra. Esse ponto e vírgula, circula esse ponto e vírgula aí. Aí é separar a oração coordenada, tá? Esse ponto e vírgula. Outros, vírgula, a paz. Querem, não é verdade? Outros querem a paz. 13. Indicar deslocamento de conjunção coordenativa. Menino, essa é muito boa. Caiu na CESP do último domingo esse deslocamento. Eu tenho que conhecer a oração subordinada, tá? Posso pensar o seguinte, ó. Ela saiu, porém voltou rápido. Quem é o conector aqui, gente? Ó, o porém. Ele é um conector o quê? Adversativo. Todo mundo sabe disso. A vírgula, nesse caso aqui, faz o quê? Separa oração coordenada, o quê? Adversativa. Essa conjunção aqui, ela pode ser deslocada para depois do verbo. Ia ficar muito estranho. Como é que ficaria aí, ó? Ela saiu, primeira vírgula, voltou, vírgula, porém, vírgula, rápido. Isso existe só na fala de gente fresca, tá? Em provas, perdão. Por que essa vírgula está aqui? Isolar oração coordenada. Por que esse par de vírgula está aqui? Marcar o que, gente, aqui? Deslocamento de conjunção adversativa. Isso aqui, candidato, é muito grave. É muito grave que a CESP cobrou já em 2 provas. As 2 últimas estavam lá. O mais grave não é nem isso. O mais grave é o quê? A troca de conector. Todo mundo está treinado. A gente aprendeu que o porém é irmão do mais, não é? Mas, porém, entretanto, todavia, não obstante. Esse porém aqui pode ser trocado por outros irmãos, não pode? Pode ser trocado por quem? Todavia, entretanto, mas, não obstante. Acontece que, quando deslocado, ele também permite com o entretanto, não obstante, só que ele proíbe a troca pelo mas. Aí na primeira frase a banca vem e pergunta: ela saiu, porém voltou rápido. O porém pode ser trocado pelo mais, mantendo o sentido original? Sim. Aqui sim, na primeira. Sim. De boa. Pode ser trocado por o todavia? Sim. Entretanto? Sim. Vamos para cá. Ela saiu, voltou, porém rápido. Pode ser trocado pelo todavia? Sim. Embora? Sim. Entretanto? Sim. Embora não, perdão. Embora é concessivo. Não obstante? Sim. Esse porém pode ser trocado pelo mas? Não. Por que não pode ser trocado pelo mais? Isso. Aí você pode escrever. Quando a conjunção adversativa está deslocada,
o mais é proibido. E ela tem cobrado cada vez mais isso aqui. Não sentiram a foto? Não? Eu falei sobre isso, não falei? Nas outras aulas? Não é? Principalmente nas minhas aulas. Passou? Ela está lá civil, passou? Ainda não. Vamos aqui? Vamos fazer essas frases da letra 13 aí, do número 13. O Brasil é um país rico, no entanto, investe pouco em educação. Circula o conector aí, gente. No entanto. Por que essa vírgula está aí em no entanto? Separar o quê? Oração, só separar a conjunção adversativa. Separar a oração coordenada, tá? Carro branco. Qual é a marca? Não, o meu não é branco, não. É preto, não. Deus é mais. Carro branco, uma chuva dessa, lavou, já sai sujo. Preto também. Vamos lá. O Brasil é um país rico, investe, no entanto, pouco em educação. Botou 2 vezes pouco aí. Esse, no entanto, da segunda frase, está deslocado, candidato? Está. Pode ser trocado pelo mais? Não. Então já dei essa dica para vocês. Na 14, é parecida com a 13, gente. Separar o que aí, gente? Na 14, orações coordenadas entre si. Veja. Penso, logo existo. Logo é uma conjunção o que, gente? Logo, portanto, por isso. Conjunção o que? Conclusiva. Aí eu posso pensar, ela separa orações coordenadas conclusivas, posso usar no ou separar orações alternativas. Todas as orações coordenadas exigem vírgula, exceto as aditivas. 15. Muito, muito fácil. Para quem estudou as orações adjetivas, sabe isso aqui. Olha. Ana, que é linda, viajou. Pense numa frase fútil. Viajou. Veja, esse que é um pronome relativo? Ana, a qual é linda, viajou. Esse par de vírgulas está isolando o quê? Isolando o quê? Oração subordinada adjetiva explicativa. Lembrando que oração subordinada adjetiva explicativa tem valor de aposto. Eu estou passando rápido porque a gente já viu isso em oração subordinada, tá? Próximo, eu tenho o quê? Isolar oração intercalada. É preciso que você entenda e anote a definição do que seja uma oração intercalada. Oração intercalada, bota aí, gente. Vou botar bem no populacho. Uma frase que não tem nada a ver que entrou no contexto. Você vai fazer a acepção. Pode estar desse jeito. Uma frase que não tem nada a ver que entrou no contexto. Eu vou te dar um exemplo bem tácito, veja. A avó estava andando pela praça, vírgula. Perceba bem, caro leitor, vírgula. Ela tropeçou porque era cega. Pense numa coisa. Perceba bem, caro leitor. Essa frase faz parte da narrativa? Não. Ela entrou para puxar conversa com o leitor, para chamar a atenção dele. Machado de Assis faz muito disso. Tem naquela parte do livro de Brás Cubas, que até foi proibido lá por um governo, foi? Roraima.
Que é do Brás Cubas, que ele está descrevendo o velório dele. Ele morre para ser autor, né? E ele descrevendo o velório. Quando ele vai se aproximando, ele vai criando um suspense de quem é aquela viúva que está chorando por ele. Aí diz, calma, leitor, só vou contar daqui a pouco. Antes eu vou contar um pouquinho da minha história da infância. Ele para, cara, ele conversa com o leitor. Esse estabelecimento de conversa é o que a gente chama de oração, que, gente? Intercalada, e ela vai ser usada com vírgulas. Acompanha que está aí, ó. O Brasil é um país tropical. A expressão como se sabe é totalmente dispensável, uma frase que tem nada a ver com quem entrou na frase. Então eu vou dizer o que, gente, aí no como se sabe? É uma oração intercalada. Os homens, vai lá, dizem os filósofos, valem pelo que fazem e não pelo que dizem. Pelo que dizem também. Então, oração intercalada, você pode justificar isso aí. Nessa última aí, a gente vai falar sobre o E. A vírgula na conjunção E é muito interessante. O E, quando liga ideias de soma, adição, segundo Rocha Lima é proibido, mas os grandes autores dizem que é desaconselhável. Eu tenho raiva dessa palavra, né? É proibido, eu digo para vocês, ó. Ana saiu e comprou carne. Ou seja, nesse caso aqui, uma pessoa que sai e compra carne é uma contradição? Com o preço da carne hoje em dia né? Mas vamos pensar assim, é normal uma pessoa sair e comprar carne? Esse E está adicionando duas ações. Portanto, esse E é aditivo. A vírgula no E com ideia de adição é desaconselhável. Na minha linguagem, proibido. Se esse E, porém, for adversativo, ele é aconselhável. Na minha língua, obrigatório. Rocha Lima diz que é obrigatório. Ana saiu e foi atropelada. E foi atropelada, bichinha. Quem sai, é comum você ser atropelado? Não, gente, não é comum. Ei, eu vou sair ali. Eita, tu vai ser atropelado. Não, não é comum isso. Portanto, evidenciou um contraste aqui. Esse E, ele é o quê? Adversativo. A vírgula aqui, na minha linguagem, é obrigatória. Só que a gramática diz que é aconselhável. Esse E também pode ser conclusivo e ninguém para pensar nisso. Veja, vocês, aqui é o caso de vocês, ó. Estudei muito e passei no concurso. Qual é o valor desse E, gente? Ele é conclusivo. Veja, se eu estudei muito, qual é a conclusão? Passar. Então, essa vírgula é obrigatória. Em conectores conclusivos é mais comum o ponto e vírgula, tá? Então, eu vou colocar o ponto e vírgula aqui porque ele tem valor de conclusão. Tá certo? Eu tenho outro aí, o E aditivo. Vou fazer uma retificação aqui, tá? O E aditivo, eu posso usar vírgula? Não. Tem uma exceçãozinha aqui para isso, como tudo na gramática, né? Ana saiu, vou usar a mesma frase aqui. E seu marido morreu. Não. Voltou, né? Tem nada a ver essa frase. Mas vamos ver aqui, ó. Quem foi que saiu, gente, aqui? Ana. Quem foi que voltou? Seu marido. Esse E, apesar de ser aditivo, liga frase que tem sujeitos diferentes. O verbo aqui, o sujeito é Ana, e o sujeito aqui de voltou é marido. Portanto, esse E, além de ser aditivo, vai permitir ou exigir uma vírgula, porque ele liga sujeito o que, gente, aqui? Diferentes. Sujeitos distintos. Aí sim, mesmo sendo aditivo, a vírgula entra. Mas nesse caso é obrigatório ou é só... Rocha Lima diz que é obrigatório. Aí você vai no site da Presidência da República e tá lá, tá aconselhável.
Eu vou ficar com esse for cruzado? Não, eu tenho a obrigação de pesquisar e passar para vocês. As bancas usam mais como obrigatoriedade também. O E, quando ele é repetidamente, ele é chamado de polissíndeto. Ó, saiu e entrou. E saiu e escorregou. Bem feito. Escorregou. Quando eu tenho várias repetições do conector E, a gramática chama isso de polissíndeto. Se você quiser, você já pode interpretar isso aqui. Poli quer dizer o quê? Muitos, vários. E síndeto é conjunção. Várias conjunções Es, a vírgula é. Agora sim, todos entram em consenso. A vírgula é obrigatória em polissíndetos.